Vamos abrir em Mateus 17, 27. Mateus 17, 27. Aqueles que recebiam os impostos perguntaram a Pedro se ele não pagava impostos. Se Jesus e Pedro não pagavam impostos. E antes que Pedro pudesse dizer alguma coisa, Jesus falou logo com ele. Mas depois disse, versículo 27, mas para que não os escandalizemos, vamos ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estéter, uma moeda, e toma-o e dá-o por mim e por ti. É impressionante uma coisa. Não é normal nós acharmos dinheiro na boca de peixes. Mas Jesus aqui nos mostra que o impossível está nas mãos de Deus. A nível financeiro já vi coisas impossíveis acontecer na minha vida. E eu sei que na sua também você já viu. E se não viu, prepare-se para ver. Lembro-me de uma altura, principalmente, em que eu disse, Senhor, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vais me fazer, eu não sei como é que me vais abençoar, eu não sei. Mas eu disse, eu creio em ti e sei que tu podes. E umas horas depois, Deus me estava a abençoar. Não tem a ver só com o que nós abençoamos, com o que a oferta que nós damos na igreja, tem a ver também com a nossa fé e nossa confiança num Deus que tudo pode a nosso favor. E por isso vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que tudo és tu que enche a nossa boca de bens, és tu que nos estás a abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. O título da mensagem de hoje é Fé Radical. E nós precisamos ter uma fé radical. Nós precisamos ter uma fé que realmente mova montanhas e que faça a diferença. Não só na nossa vida, mas na vida daqueles para a qual nós pregamos, para a qual nós falamos. Ora, Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. Querer que Deus existe, todos nós queremos. Agora, às vezes, temos dificuldades em acreditar que Ele nos vai dar. Nós estamos muito habituados no mundo em temos que trabalhar para poder receber. Isso não é errado, é certo, claro. Mas se um familiar nosso, um pai, uma mãe, nos dá alguma coisa,
Nós não recebemos porque merecemos, se calhar, algumas das vezes. Recebemos porque nos querem dar. Ora, Deus é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia inglesa diz uma coisa muito interessante. Diz, é galardador daqueles que o buscam diligentemente. Quer dizer, com afinco, todos os dias, buscando ao Senhor. Eu quero que você entenda, tudo o que Deus tem feito por nós, faz mediante o amor que Ele tem por nós. Não faz porque nós merecemos, não faz porque nós... eu vou-lhe explicar, Deus nos prova. Prova para ver até que ponto é que nós temos capacidades para poder, exatamente como aquela passagem dos 10 talentos, 2 talentos, 1 talento, somos postos à prova para ver se Deus pode colocar na nossa mão algo maior. Mas Ele não nos mede pelo que nós fazemos. Ele nos mede perante o seu amor. E essa é a glória do nosso Deus. Ele nos recompensa pelo seu amor. Claro que tem que haver uma busca deste Deus, uma buscá-lo. Porque, ouça, só há um ditado português que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós oramos a Deus, quanto mais lemos a sua palavra, quanto mais conhecimento temos dele, mais ficamos igual a ele. Mais as nossas atitudes são pensadas, a nossa forma de tratar as outras pessoas é pensada, as nossas reações são pensadas. Às vezes não reagimos logo, por isso é que Deus diz, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. Porque minha vingança, diz Deus. Aquele que lhe faz mal, aquele que lhe fez mal, a vingança é de Deus, não é sua. E à medida que nós vamos tendo mais e mais conhecimento de Deus, vamos percebendo que não é pelos nossos feitos, não é por aquilo que somos, não é por aquilo que fizemos que vamos receber. É por aquilo que Ele é realmente. Então, se é assim, para ter uma fé radical, temos que perceber que, embora possamos nós fazer alguma coisa, buscar, orar, tudo depende dele. E por isso é que eu quero que vocês vão a João 15, 5. João 15, 5. Jesus começa a dar uma explicação sobre agricultura. Eu sou muito sincero, eu não percebia nada disto até que me explicaram. Eu falei com alguém que pratica a agricultura, que conhece, e então me explicou. Explicou sobre videiras, portanto, sobre uvas e videiras e tudo mais. E então me explicou que muitas vezes se fazem certos em videiras. Portanto, uma videira dá uva preta e faz-se um corte na videira e se coloca um galho de outra videira. Por exemplo, a videira dá uva preta, aquela videira, e coloca-se um galho de uva branca e ata-se. Isto foi como explicaram, e ata-se. E naquela videira que dá uva preta vai começar também a dar uva branca. Porque a seiva que corre dentro da videira vai alimentar aquela vara e aquela vara vai dar fruto.
Veja o que está aqui escrito. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e os que colhem o lançará no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nesta ilustração, Jesus está a dizer que nós temos que estar nele. Temos que depender de Deus. No versículo 5 diz assim, porque, na segunda parte do versículo diz, porque sem mim nada podeis fazer. E é aqui que eu quero me debruçar bastante sobre este assunto. Sem Deus nada podemos fazer. Ouça, não é a sua oração só, unicamente, que vai fazer o efeito com que Deus possa fazer. Sem Deus nada podemos fazer. À medida que dependemos cada vez mais e mais de Deus, o impossível começa a acontecer. Jesus falou várias vezes sobre isso. Há outro versículo que nós já vamos abrir, onde mostra exatamente isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. À medida que a nossa confiança aumenta em Deus, mais portas Ele pode abrir, mais milagres Ele pode fazer. Não é por acaso que lá está escrito em Marcos 16, não vamos abrir. Em Marcos 16 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todo aquele. Quem crer e for condenado, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Crerem que é Deus que opera em nós. Sinais de quê? De curas, de maravilhas, de línguas, de expulsar demónios. Tudo isso só é possível àquele que crê no poder de Deus. As coisas não vão acontecer porque têm que acontecer. As coisas vão acontecer porque nós estamos a confiar num Deus que tudo pode. A fé mais radical que existe, eu lembro-me sempre de um homem, um grande exemplo, Smith Wigglesworth, com morte, ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos. 30 pessoas confirmadas. Pessoas que morreram e que ele colocou as mãos e ressuscitaram. Houve uma vez que um homem foi trazido numa maca, porque já não se conseguia mexer, em estado terminal. Ouviu dizer que havia ali um homem de Deus, então ia lá para ver o que é que acontecia. Ele chegou ao pé do homem e deu-lhe um soco na barriga. Estava um médico com ele e disse, ei pá, o homem está tão mal e você dá-lhe um soco na barriga, você matou-o. Ele foi-se embora e continuou a orar para as outras pessoas. Este homem que levou o soco levantou-se e foi ter com ele. E quando chegou ao pé dele disse, você me curou. Ele olhou para ele e disse, mas havia dúvidas. Havia dúvidas que Deus estava a operar através deste homem para que a cura pudesse acontecer na vida do outro homem. Será que Deus não vai fazer alguma coisa na sua vida? Será que Deus não o vai abençoar? Ouça, há obstáculos para que Deus possa fazer coisas. Depois desses obstáculos removidos, ouça, nada pode impedir a cura. Que obstáculos são? Há vários obstáculos. Entre eles, eu vou nomear alguns, entre eles, falta de perdão. Você não perdoar alguém, você tem que perdoar essa pessoa. Seja ela quem for, o que lhe fizeram. Se você não perdoar, Deus não lhe vai perdoar a si. Você não vai ser abençoado nunca. Você tem que perdoar. Obrigatoriamente tem que perdoar. Mas você não sabe e tal. Eu sei.
Eu não estou a dizer o contrário. Eu percebo, mas entenda, a sua falta de perdão não vai fazer nada para a outra pessoa. Não vai prejudicar sequer a outra pessoa. Está a prejudicá-lo é a si. Perdoe. Perdoe. Deixe Deus julgar o seu caso. Perdoe. Outro dos obstáculos é realmente ídolos. O que é um ídolo? É algo que você põe à frente de Deus. O seu trabalho, sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, qualquer coisa que você... Isto. Vou-lhe dar um exemplo. Houve uma pessoa que queria ser batizada no Espírito Santo para poder orar em línguas. Todas as pessoas foram batizadas. Várias pessoas chegaram ao pé dela, pastores, oraram por ela e ela não recebia. Até que uma mulher chegou ao pé dela e tirou-lhe um gancho que ela tinha para prender o cabelo. E você diz... E ela imediatamente começou a orar em língua. E você diz, mas o que é que um gancho de cabelo estava a prender o cabelo? O que é que pode? Não, aquele gancho tinha sido dado pelo ex-namorado. E ela tinha uma estima muito grande. E só saía com a roupa a condizer com aquele prendedor de cabelo. Aquilo era um ídolo para ela. E isso estava a impedir a bênção na vida dela. Se você tem alguma coisa que está a impedir, alguma coisa que você não, isto tem que ser, tem que ter isto, tem que ter aquilo, eu tenho que ter, não é muito usual em Portugal, mas talvez no estrangeiro seja, ter a pata de um coelho, ter umas figas, ter uma ferradura em casa, ou ter uma ferradura no bolso. Isso. Você não precisa nada disso, você tem Deus. Deus, o nosso Deus, é o nosso amuleto, é tudo o que nós precisamos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Não precisamos de mais nada. Só precisamos de Deus na nossa vida. À medida que essa confiança aumenta nele, mais coisas Deus vai podendo fazer, porque vai sendo delimitado pela nossa fé, pela nossa confiança nele. Alguém chegou ao pé de Jesus e disse, Jesus, te peço que ores pelo meu criado. E ele, porque está enfermo, e ele disse, eu vou à tua casa. Disse, não sou digno, basta uma ordem tua, e ele sarará. Jesus ficou de boca aberta a olhar para ele e disse, nem mesmo em Jerusalém encontrei tanta fé. Vai e seja feita conforme a tua fé. E quando ele chegou a casa, foi-lhe dito que exatamente naquela hora que Jesus disse, a criança sarou. Eu quero que você entenda. As suas palavras fazem toda a diferença. Aquilo que você confessa com a sua boca em fé faz toda a diferença. Não é só confessar da boca para fora, não é só agarrar e dizer, não, eu estou curado. Mas quando as coisas apertam, você diz, não. Eu lembro-me uma vez de orar por uma pessoa que eu conheço, e eu orei por essa pessoa, e eu disse, pronto, estás curado. Mas a pessoa no dia a seguir estava a pedir uma massagem. No outro dia a seguir pediu outra massagem nas costas. E eu virei-me para a pessoa e disse, então, mas não estás curado? Para que é que precisas da massagem? E a pessoa nunca mais pediu massagem. E ficou curada. O que é que está a impedir a cura? A sua confiança em Deus unilateralmente. A sua confiança absoluta em Deus. Isso é que é ter fé radical. Não quer dizer que os problemas não venham. Não quer dizer que um problema de saúde, outro problema aqui, outro problema aí, não quer dizer que não venham. Mas a própria palavra de Deus diz, virão a ti por um caminho, mas vão fugir por 7. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham confiança em mim, confiem em mim, disse Jesus.
Eu venci o mundo. Portanto, vocês venceram comigo. Porque nós estamos sentados à direita de Deus Pai, ao lado de Jesus. Acima de todo o principado, toda a potestade, todo o nome que se nomeia. Eu quero que você entenda que Deus já fez tudo por nós muito maior do que nós imaginamos. Mas só é possível à medida que a nossa fé aumenta nele, em que ele é capaz de abrir o mar vermelho, abrir situações e libertar situações que para nós é impossível de resolver, que para ele é muito fácil de resolver. E eu há pouco tempo passei por uma situação não muito agradável a nível de saúde. E chegou uma altura em que eu disse, Senhor, eu não quero saber. Eu não quero saber. A tua palavra diz que eu estou curado. Eu estou curado. É isso que eu declaro, é isso que eu decreto para a minha vida. Eu estou curado em nome de Jesus. Porque tu dizes, porque é assim que tu queres. Tu velas pela tua palavra para fazer cumprir na minha vida. Por isso eu creio que eu estou curado. Não importa o que eu sinto, não importa o que me está a acontecer, importa o que tu dizes e é isso que eu creio e isso que eu falo em nome de Jesus. O que é que aconteceu? A minha situação mudou por completo. Eu quero que você entenda a nossa dependência do que Jesus diz, por isso é que ele diz, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e tudo vos será feito. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que saber da palavra de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus para que as coisas possam acontecer na sua vida. Para que você declare com fé, com confiança, que as coisas que você está a falar vão realmente acontecer no nome de Jesus, na sua vida. A libertação financeira que você precisa vai acontecer, porque você vai declarar que já está abençoado em nome de Jesus. Vai declarar guerra contra o diabo. Ouça, toda a ferramenta preparada contra si não prosperará. E toda a língua que se levantar em juízo, você a condenará. Muitas vezes falam contra nós. Falam contra a nossa vida financeira, contra a nossa saúde. Você tem que quebrar essas palavras com a sua boca, dizendo: eu quebro todas essas palavras que falaram contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra a minha família, em nome de Jesus. Eu quebro toda a maldição que foi levantada contra mim no nome de Jesus e declaro que eu estou abençoado, que eu estou curado, que toda a minha família está abençoada e curada no nome de Jesus. Você tem que falar com a sua boca, porque se você não fala, não faz acontecer nada. Você diz, não, mas eu não fiz nunca mal a ninguém. Você não fez mal a alguém. Você é que ainda não percebeu isso. Então, mas fiz mal a alguém? Sim, você fez mal ao diabo no dia em que aceitou Jesus. Ele nos odeia. Porque ele sabe que nós somos protegidos por Deus. E é esta fé que nós temos que ter. Ouça, Davi e os seus guerreiros sabiam disso, por isso é que entravam em batalha da forma como batalham. Davi dizia, pelo meu Deus, eu saltarei a muralha. Pelo meu Deus, eu entrarei para um exército adentro. Porquê? Porque ele sabia que a proteção dele era Deus. A sua proteção, a minha proteção, é divina, é de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Pai, nosso Abba Pai, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você entende? Entende que nada acontece por acaso. Entende que à medida que você tem mais confiança e declara a sua confiança com a sua boca, as coisas começam a acontecer. Não é você dizer, não, eu tenho uma dor, eu tenho a dor, mas eu não digo que tenho a dor. Glória a Deus, você está a fazer bem. Mas o que é que está a fazer mais de bem? Você está a dizer bem porque você não está a confessar a sua dor com a sua boca. Para que o diabo não utilize isso contra si. Está tudo certo. Mas você tem que confessar a palavra de Deus.
Obrigada, Pai, que eu estou curado, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelos seus pisaduras já fui sarado. Você tem que continuar a bombardear a sua vida e os céus e tudo ao seu redor com a palavra de Deus, para que ela possa ser eficaz na sua vida. Porque se você não o fizer, nada vai acontecer. Você entende? Você foi chamado para estar abençoado. Você foi chamado para abençoar os outros, inclusive. Dai e ser-vos-á dado. E à medida que você fizer isso, você não vai parar de receber. Porque você foi retirada a maldição que estava determinada sobre a sua vida a nível financeiro. Você entende? Jesus foi à cruz, não só levou toda a nossa enfermidade, mas ele pagou o preço. Ele se fez pobre na cruz para que nós pudéssemos enriquecer. Para que nós pudéssemos ser. Ele levou a maldição que estava destinada para nós. A maldição da pobreza, a maldição da doença, todas as maldições foram levadas na cruz por ele. Para que nós pudéssemos ser abençoados. Justificados por aquilo que ele fez. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entendendo isso e perseverando nisso, confirmando isso, falando isso, você está destinado para ter bênção na sua vida constante. Veja aqui algo. Vamos a Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Jesus, às vezes, fazia coisas para poder mostrar algo aos discípulos. Porquê é que ele fazia o que fazia? Para mostrar aos discípulos o poder de Deus. Em várias ocasiões ele fez isso. Ele fez isso, por exemplo, embora nós não abrimos essa parte, ele fez isso, por exemplo, quando entrou para dentro do barco e adormeceu dentro do barco. Jesus adormeceu dentro do barco. E os discípulos estavam dentro do barco também. Só que o barco estava a ser açoitado por uma tempestade tremenda. A andar de um lado para o outro, ele já não sabia o que é que havia de fazer. E Jesus continuava dormindo, no meio de uma tempestade. Ouça, eu não sei se você alguma vez esteve dentro de um barco. Eu já tive. E às vezes basta nós metermos o pé no sítio errado, o barco começa a balançar. Num barco pequeno. Num barco maior, açoitado por ondas, ouça, ele balança como tudo. Até Jesus dormia. E foram acordar. Ele levantou-se, repreendeu a tempestade. Sabe o que é que ele disse? Pois, realmente, a tempestade era complicada. Não. Então, ainda não tens fé. E eles ficaram a olhar uns para os outros e para ele. Nós. Eles não perceberam. Jesus estava a dizer, porquê é que vocês não fizeram isto? Porquê é que vocês não repreenderam a tempestade? Porquê é que há problemas que estão a acontecer na sua vida? Porquê é que você não está a repreender? Porquê é que você não está a dizer para pararem no nome de Jesus? Porque ao nome de Jesus todos os olhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Porquê é que não muda coisas na sua vida? Jesus, neste caso, nós vamos ler agora, o que é que ele fez? Ele passou por uma figueira, mas não era época de frutos, não era época de dar frutos, mas passou para a figueira para ver se tinha frutos. Não tinha frutos, disse, ninguém mais coma de ti. E foi-se embora. No outro dia, quando passou lá, passou de propósito lá. E Pedro olhou, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. Por completo. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Veja, Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E depois disse, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo tudo o que pedires orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus lhes deu um exemplo. Eu posso falar e a figueira se secar. Você pode falar contra a doença. Você pode falar contra a falta financeira. Você pode falar contra os problemas que estão a vir contra a sua vida e mandá-los parar no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Uma fé radical é aquela que confia plenamente, exclusivamente e unicamente em Deus. Porque só Ele é capaz de fazer tudo. E se nós falamos, é porque confiamos que Ele nos disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele nos disse, Ele nos comissionou para fazer a sua obra. Fazei discípulos. Anunciai o reino de Deus. Anunciai que eu morri por vocês. Há muito mais no reino de Deus para nós do que nós imaginamos. Muito mais. Muito maior. Deus quer colocar nas nossas vidas muito mais. E às vezes não pode, porque nós próprios impedimos. Deus nos quer curar. E nós acreditamos que a cura vai vir de uma determinada forma. E não da forma que Deus quer fazer na nossa vida. E então acreditamos fazendo isto, fazendo aquilo, fazendo desta forma, daquela forma, da outra forma. Não, a nível financeiro, não. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais isto, eu tenho que fazer mais aquilo, eu tenho que... Não. Há coisas que estão e vão acontecer na minha vida. E eu já digo isto há anos que eu digo isto. Quem me conhece já disse, então há pessoas que me conhecem há alguns anos, viram-se para então já aconteceu? Quando falam comigo. Porque a minha confiança quando digo isto é grande e eu digo, eu sei que vai acontecer. Eu sei. Deus me mostrou, Deus falou através de outras pessoas, eu tenho a confirmação na minha vida e é isso que vai acontecer no nome de Jesus. Eu vou falar o contrário, vou falar que não. Isso seria estar a mentir contra mim próprio, contra aquilo que eu acredito e eu creio. Porque o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que eu peço ou creio até. E o mesmo acontece na sua vida. Há pouco tempo ele dizia-me, não peças coisas pequenas, pede coisas grandes. Eu assim. E então comecei a falar uma casa que é muito maior, com uma área de terreno muito grande. Eu comecei a falar um carro que eu gostava, um telemóvel que eu gostava, que não é barato. Mas porquê que eu estou a fazer isto? Mas o telefone que você tem, ou um telefone mais barato não é o suficiente? É, mas você não está a perceber. É a grandiosidade de Deus na nossa vida. Ouça, diga-me uma coisa. Você está a trabalhar e consegue pagar a prestação de um carro. Um carro mediano. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas agora você começa a orar, a pedir por um carro que você não pode pagar. Você começa a orar por esse carro que você não pode pagar. Não, você não acha que é loucura? É, mas é dessa loucura que Deus quer. Porque então Deus olha e sabe que você está a orar, está a querer por um carro que você não pode pagar, que nunca virá ter na vida, mas que você sabe que Deus pode e pode fazer na sua vida. E Ele vai dar, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que já foram desenganadas dos médicos. E os médicos dizem, não dá, não há hipótese, não dá, não é possível.
Você acha que Deus não pode curar? Eu creio que Ele pode curar em nome de Jesus. Porque eu já vi curas acontecer. Ele já curou o meu corpo também, várias vezes. E vai continuar a curar, porque até aos fins dos meus dias sobre a terra eu vou precisar de ser curado várias vezes. E vou ser em nome de Jesus. Porque eu não vou sair desta terra doente. Eu não vou morrer doente. Eu vou morrer curado, abençoado, de velhice, dando glórias ao meu Deus, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que eu creio, eu falo, em nome de Jesus. E é assim que você tem que falar. É declarar que a sua vida é uma vida de cura, é uma vida abençoada. Declarar que nada pode ser levantado contra si, que toda a ferramenta preparada contra si vai cair por terra. Que virão assim por um caminho, mas vão fugir por sete, em nome de Jesus. E você acha que na sua mente não vai haver guerra? Você vai, nos sintomas que você vai sentir, nas dores que você vai sentir, você pensa que não vai haver guerra? Vai! Mas por isso é que você tem que falar. Para que as dores parem em nome de Jesus. Para que desapareça toda a enfermidade no nome de Jesus. Porque Jesus pagou por ela. Esta é a fé radical. De nós confiarmos num Deus grande e poderoso, capaz de fazer tudo muito mais abundantemente. Muito mais. No nome de Jesus. Não vamos baixar os braços. Vamos levantá-los, guerreando. Porque nós fomos chamados. Jesus disse, não é? Jesus disse, eis que eu não vim trazer paz. Eis vim trazer espada. Para que serve uma espada? Para lutar. O mesmo símbolo que nós temos para lutar. Uma espada desembainhada em chamas, lutando a nosso favor, sempre, 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 sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso grande e poderoso Deus. Não se esqueça que não importa a situação que você estiver, não importa onde estiver, o que estiver a acontecer na sua vida, Jesus pode mudar tudo. Eu quero só levar até o último versículo bíblico. Atos 3, 6. Atos 3, 6. Foi Pedro e João. Pedro e João entraram juntos no templo para ir orar. E quando estavam a entrar, estava um homem pedindo esmola, que era coxo, desde nascença. Ele estava a pedir esmola e olhava para eles. E Pedro olhou para ele e disse, versículo 6, portanto, Atos 3, 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e atredes se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo andando e saltando, louvando a Deus. É isto que cada um de nós devia estar a fazer na nossa vida. Orar pelos outros, para que sejam curados e libertos em nome de Jesus. Para que o diabo não tenha mais poder neste planeta. Para que aquilo que o diabo aprisionou, aquilo que o diabo destruiu, seja retirado das suas vidas no nome de Jesus. Porque o diabo é o que veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Mas Jesus se manifestou para dar vida e vida com abundância. Então, cabe-nos a nós, a cada um de nós, ter esta fé radical de mudar as circunstâncias. De fazer mudar as nossas vidas. Começa pela nossa própria vida, pelo nosso seio familiar e depois continua para os outros.
Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso é que ele disse agora, ide em meu nome e fazei discípulos. Ide e pregai as boas novas de salvação. Boas novas. Dizer aquele que está doente que não precisa mais estar doente. Dizer aquele que está falido que não precisa mais estar falido. Dizer que aquele que está com problemas. Dizer que ele não precisa mais ter problemas. Jesus está aqui. Eu quero que você entenda. A fé radical começa primeiro por nós. Por nós confiarmos exclusivamente neste Deus. Não confiarmos nas nossas capacidades, no que podemos fazer, nas capacidades que temos, naquilo que podemos ou não fazer. Não. Nós temos que andar nas capacidades e no poder de Deus. Pois eu já vos disse, Davi e o exército, ele sabia disso. Por isso é que eles ganhavam. Por isso é que eles entravam por exércitos adentros quando outros achavam que eram loucura. Eles eram menos e ganhavam a mais. Você, ao ler o Velho Testamento em toda a história de Israel, você vai ver que exércitos maiores sempre atacaram Israel. E exércitos maiores sempre foram derrotados. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Tenha o que também que tiver, venha com o nome que tiver, venha como vier. Só vem para ser destruído em nome de Jesus. Não se deixe abater pelas circunstâncias, mas levante-se e fale contra as circunstâncias no nome de Jesus. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Até eu peço agora ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. E vamos orar. Pai, nós precisamos ter esta fé radical. Porque é isso que tu queres das nossas vidas. É que sejamos radicais em ti, confiando em ti, andando. Muita coisa pode acontecer à nossa volta, muita coisa podem dizer, mas os nossos olhos têm que estar sempre postos em ti, na tua palavra, no que tu dizes, e confiando. Porque és tu que vais abrir as portas, foste tu que abriste o Mar Vermelho, foste tu que abriste o Jordão, és tu que abres todas as portas a nosso favor, em nome de Jesus. Senhor, levantamos a nossa mão para o céu e declaramos, Senhor, em ti eu confio. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Em ti confiamos plenamente e exclusivamente. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos. E não se esqueça, fale o que quer e receba-o no nome de Jesus. Amém.